Vamos lá, meus amigos, dar prosseguimento no caso 1 de equações incompletas. Então, vou botar a letra B. Então, observou, parou, olhou. Você já sabe que nós temos uma situação de caso 1. Aí você pode utilizar o chamado fator em evidência. E aí, ô Bruno, eles também têm em comum aqui o 3, mas não precisa fazer isso com 3 não. Basta só colocar o x. 3x ao quadrado dividido por x, 3x. 9x por x vai dar 9. Que isso é igual a 0. E aí o processo é o mesmo. X igual a 0 ou 3x mais 9 é igual a 0. Ou seja, 3x é igual a menos 9. X é igual a menos 9 sobre 3. Está multiplicando, passa dividindo. X é igual a menos 3. E x corresponde a 0. Poderia ir pela fórmula? Pode. Se você observar, x igual a 0 e x é igual a menos b. B é igual a 9, menos b sobre a. Sinceramente, vá pela fórmula. Uma raiz sempre será nula e a outra raiz sempre será igual a menos b sobre a. Então, não vai ter problema com isso. Beleza aí? Tranquilos? Agora, vamos ao caso 2. Caso 2. Ou seja, nesse caso, o nosso querido desejado B, ele é igual a 0. Então, x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Aí vamos resolver normalmente. X ao quadrado passa para o outro lado, é igual a 16. X ao quadrado, vou tirar aqui o quadrado. Como é que eu tiro o quadrado? Joga a raiz. Só que eu tenho que ter cuidado, que é mais ou menos raiz de 16. Por que mais ou menos? Porque a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Aí uma observação. Menos 4 ao quadrado corresponde a 16. E 4 ao quadrado também é igual a 16. Então por isso que sempre que você tem esse x, ou seja, esse número desconhecido, e eu sei que ele está sendo elevado ao quadrado, eu jogo o mais ou menos. Agora, por exemplo, se essa questão fosse uma questão que envolvesse uma área, ou seja, era uma questão que falasse uma área de um retângulo, aí acabou resultando em uma equação de segundo grau e eu preciso resolver, aí por falarmos de medidas, eu desconsidero a parte negativa. Mas o correto é, essa é a equação, nesse formato de cá, a depender da situação, eu vou mostrar uma situação que não vai acontecer, teremos duas raízes, agora raízes simétricas. O que seria dizer raízes simétricas, Bruno? Ou opostas também? É o mesmo número, porém apresentam sinais diferentes. Essa é a relação que nós temos. O número é o mesmo, porém vai apresentar sinais diferentes. Então aqui as raízes são menos 4 e 4. E aí vocês devem estar dizendo assim, professor, eu estou mal acostumado, me dá a dica, por enquanto. Ainda não. Mas tem uma dicasinha, tem um pulo do gato para resolver.
Vamos colocar a letra B aqui e apontar a vocês o problema. X ao quadrado mais 25 é igual a zero. Então nós temos x ao quadrado é igual a menos 25. Passa para o outro lado, muda a operação. Então se ele é positivo, ele passa a ser o quê? Negativo. Então aí, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25. E aí x não pertence a R. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. E aí nesse caso nós não temos raiz real. Essa é a resposta que você vai fornecer. Não temos raiz real. Então vou botar aqui, ó. Não existe nenhum número real que eu substitua aqui e encontre zero. Primeiro, todo número elevado ao quadrado, ele sempre será positivo. Como é que eu vou somar? 25 é positivo, com outro número positivo vai dar zero? Nunca. Então, por isso que esse caso 2, ele pode ocorrer ou não. E quando é que ele vai poder ocorrer? Quando A e C tiverem sinais contrários. Então é interessante que você anote essa dica, por favor. A e C, e isso, papelzinho e caneta, A e C, apresentam sinais contrários. Vou botar assim até melhor para vocês. Se A e C tiverem sinais contrários, então teremos raízes simétricas. Se A e C tiverem sinais contrários, então teremos raízes simétricas. Então teremos raízes simétricas. Bom, agora, se A e C têm o mesmo sinal, então não teremos raiz real. Se A e C têm o mesmo sinal, então não teremos raiz real. Beleza? Não teremos raiz real. E a dica agora depende do A e do C. Ok? Tá aí. Agora, não posso esquecer. A e C tem sinais diferentes. Ou contrários, como queiram. Não posso esquecer esse detalhe. Sinais diferentes. Beleza? Deixa eu só apagar aqui o outro lado, enquanto vocês dão uma copiadazinha. O caso 3 não precisa, porque sempre vai dar zero. E aí vamos para a nossa querida, desejada e velha amiga, fórmula de Bhaskara. Beleza aí? Tranquilos?
Olha só, nós temos o seguinte: equação completa. Eu gosto de fazer desse processo, dessa forma, melhor dizendo. Primeiro passo, vamos calcular o delta, o discriminante da história, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu calculo ele primeiro e depois eu vou partir para a segunda etapa, segundo passo, que o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu vou colocar primeiro a fórmula, trabalharmos a fórmula só para relembrar alguns casos, e depois eu vou dar um macetezinho a vocês para trabalhar essa situação de delta e Bhaskara. Ok? Tranquilos? Vamos juntos? Letra A. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Então, o A é igual a 1, B menos 5 e C é igual a 6. Então, A é igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Porque o primeiro passo é encontrarmos delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4ac. Então, B menos 5 ao quadrado, o A é 1 e o C é 6. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado, 25. Menos com mais vai dar menos, com mais de novo vai dar menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Delta igual a 1. Então está aí a nossa relaçãozinha. O nosso delta corresponderá a 1. Aí o que nós temos? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá. Menos b. B é igual a menos 5. Então, menos 5. Mais ou menos. Raiz de delta. Raiz de 1. Sobre 2a. O a é igual a 1. Então, 2 vezes 1. O x é igual. Menos com menos vai dar mais. 5 mais ou menos 1 sobre 2. E aí teremos as nossas duas raízes, x1 e x2. A raiz x1 será a soma. Então, 5 mais 1 sobre 2. 6 sobre 2, que é igual a 3. A de baixo é a diferença. 5 menos 1 sobre 2. 4 sobre 2 vai dar 2. Então, uma raiz corresponderá a 3 e a outra raiz corresponderá a 2. Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aí.
Deixa eu passar aqui rapidinho. Tá ali. Procurando o apagador, tá ali. Então, gente, dá aquela paradinha especial para copiar, beleza? E você pode fazer por delta e bhaskara, tem quem goste, né? Tal na relação. Mas vamos treinar só mais um pouquinho e aprendermos um grande macete de como resolver esse tipo sem delta e sem bhaskara. E é possível, sim senhor. Vou apagar aqui, viu? Apagar ali, vamos para a nossa letra B. Vamos relembrar um pouquinho. Vou colocar a letra B uma facilzinha também. Vou colocar aqui para vocês. Café com leite ainda, viu? Café com leite. Então, o A é igual a 1. O B é igual a menos 7. E o C é igual a 12. Aí o que acontece? O A é igual a 1, B é igual a menos 7, C é igual a 12. Vamos pro primeiro passo, o delta. B ao quadrado menos 4AC. Aí, menos 7, cuidado, um grande errinho acontece aqui. Porque, ó, menos 7 ao quadrado. Não pode esquecer que vai ficar positivo. Muita gente vai e coloca o menos aqui e perde a questão por isso. É um erro clássico. Então, menos 4. O A corresponde a 1. O C corresponde a 12. Então, um erro muito comum acontece aqui. Olha aqui. Então, menos 7 ao quadrado corresponde a menos 7 vezes menos 7. Ou seja, corresponde a 49. Menos com mais vai dar menos. Com mais de novo vai dar menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 12, 48. Então, o nosso delta, o nosso discriminante, corresponde a 1. Aí é tranquilo, aí é só alegria porque raiz de 1 é o próprio 1 e ficamos felizes e sorridentes. Dá aquela paradinha, vamos para a segunda etapa. Então, o nosso x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos b, menos 7, mais ou menos raiz de 1, 2 vezes a. Quanto é o a? 1. Então, x é igual, menos com menos vai dar mais ou menos 1 sobre 2. Menos com menos 7, mais ou menos 1 sobre 2. Aí nós temos dois valores. 7 mais 1 sobre 2. 7 menos 1 sobre 2. Então, 7 mais 1 sobre 2, 8 dividido por 2 é igual a 4. 6 sobre 2 é igual a 3. Então, temos aí as nossas raízes na relação, correspondentes a 4 e 3. Beleza? Tranquilos? Vamos apertar um pouquinho, vamos ver a realidade. Vou colocar aqui a letra C. Só dá uma paradinha aqui, ó. Quem não copiou, dá aquele pausezinho para copiar. Depois vai para lá. Deixa eu apagar aqui, vou colocar a letra C. X ao quadrado
mais 16x menos 36. O nosso A é igual a 1, B é igual a 16 e C igual a menos 36. Então A igual a 1, B igual a 16 e C igual a menos 36. Na relação que nós temos aí. Vamos jogar a fórmula. B corresponde a 16. 16 ao quadrado. O A é igual a 1 e o C menos 36. Então cuidado. 16 vezes 16, daqui a pouco eu mostro esse macetezinho de cálculo. 256. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 36, 144. Então o nosso discriminante aí será igual a 400. Então está aí. Já aumentamos mais, né, a relação. Pronto, beleza? Vivos e fortes, vamos lá. Motivação. Pense no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. Estamos só iniciando a brincadeira ainda. Aí x é igual a menos b é igual a 16, mais ou menos raiz de 400 sobre 2a, 2 vezes 1. Então vamos lá jogar a relaçãozinha agora. X é igual a menos 16, mais ou menos raiz de 400 é igual a 20 sobre 2. Acho que aqui dá para puxar. X1 menos 16 mais 20 sobre 2. Então teremos 4 dividido por 2, que é igual a 2. X2 menos 16 menos 20 sobre 2. Menos 36 dividido por 2, menos 18. Só para não esquecer, sabe que foi um erro aqui? Menos 18. E a outra raiz é igual a 2. 2 e menos 18 são as minhas raízes da história. E haja cálculo na relação. Agora, veja como esse processo ele é um pouquinho chato pelo seguinte. Dá aquela para aqui rapidinho. Eu vou colocar só a saideira, a letra D. Põe lá, põe volta lá. Imagine, e esse caso que eu vou colocar aqui para vocês foi de prova. D. X ao quadrado. No caso que nós fizemos de prova foi mais 4x menos 572 igual a 0. O que assusta aqui? O nosso A é igual a 1. B é igual a 4. E C é igual a menos 572. Então A é igual a 1, B é igual a 4 e C é igual a menos 572. Aí vamos para o delta. B ao quadrado menos 4ac. B, 4. O A, 1. E o C, menos 572. Então, delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Menos com menos vai dar mais.
4 vezes 572, 8, 8, 2. 2.228. Então, o nosso delta corresponderá a 2.304. O bicho pegou, porque nós teremos que fazer a raiz de 2.304. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, x é igual menos, quanto é b? Menos 4, mais ou menos a raiz, ai meu Deus, de 2.304, isso mesmo. 2 vezes a, ou seja, vezes 1. Vamos lá. X é igual menos 4, mais ou menos raiz de 2.304, isso é igual a 48, sobre 2. Vamos puxar primeira raiz, sobre 2, segunda raiz, também sobre 2. Então, um você soma o resultado da raiz e o outro você subtrai. Menos 4 somado com mais 48, nós teremos 44 sobre 2. 22. Menos 52 sobre 2, menos 26. Então, 22 e menos 26 serão as nossas raízes da história. Beleza aí? Tranquilos? Dá aquela paradinha especial. E vamos no nosso intervalozinho. E pessoal, quando voltarmos do intervalo, aquele descansozinho, eu vou falar de raiz quadrada, dica de cálculo, elevar ao quadrado, e vamos ver um processo mais simples de calcular a raiz. Então, os últimos blocos estão imperdíveis hoje.